Oi pessoal, aqui é a enfermeira Soninha. Hoje vou falar um pouquinho sobre o leite humano, o leite materno, que é o alimento mais adequado e completo para a nutrição das crianças, né, para o crescimento e para o desenvolvimento das crianças. Esse leite, ele é recomendado exclusivamente desde o nascimento até os 6 meses de idade e pode ser complementado até 2 anos ou mais. Por que a criança ela deve receber a dieta líquida, a alimentação líquida até os 6 meses de idade? Por que é o ideal? Porque as suas funções digestivas, as suas funções renais, elas ainda não estão plenamente desenvolvidas. Então, a oferta de outros alimentos pode ocorrer uma sobrecarga renal e um desenvolvimento não tão adequado assim. Qual que é a diferença do leite humano para a fórmula? Vocês sabem? O leite humano, ele é vivo, ele é natural, ele tem muitas substâncias importantes dentro dele, como imunoglobulinas, que são importantes, né, para fortalecer o sistema imune do bebê. Então, ele protege o bebê contra as doenças, fortalecendo o sistema imune dele. Tem lactobacilos que protegem a flora intestinal. Vou falar um pouquinho assim do passo a passo, né? Então, o sistema imune com as células de defesa. Então, o bebezinho até 6 meses, ele fortalece e acaba correndo o risco de pegar menos doença. Não é que ele não vá pegar, o risco é bem menor, bem menor. Ele vai evitar as infecções respiratórias, né, como as bronquites, as pneumonias, as otites, as asmas, que são bastante comuns nos bebês. Então, um bebê que mama no peito, ele vai ter bem menos. Então, ele tem uma composição única, assim, de proteínas, lipídios, minerais, vitaminas, anticorpos, que vão ajudar a diminuir essas infecções, que é tão comum nos bebezinhos, como eu já falei. As infecções intestinais, o sistema digestivo do bebê, ele é imaturo, o intestino dele ainda não tem as enzimas digestivas formadas, ele ainda não colonizou aquela flora intestinal. O leite humano, ele tem substâncias que vão favorecer o desenvolvimento do trato gastrointestinal, principalmente da colonização da parede desse intestino. E isso vai ocorrer o quê? Menos cólica, menos diarreia. Por que vai dar menos diarreia e menos cólica? Porque ele tem aqueles lactobacilos ali que vão colonizar mais rapidamente essa flora intestinal e porque ele já vem direto da fonte. Então, ele já é um leite esterilizadinho. O bebezinho colocou a boquinha ali no seio da mãe, começou a ordenhar e o leite vem direto para a boquinha dele e para direto no estômago dele, sem risco de contaminação, como antigamente as mães elas não tinham tantas condições de higiene como tem hoje, né? Se a gente for ter que oferecer um leite ordenhado para o bebê, tem toda uma técnica, né, de higiene e para não contaminar esse leite também e não fazer mal para o bebê, porque, como eu já falei, ele é vivo. Ele também serve para proteger contra a alergia alimentar, né? É muito difícil um bebê ter alergia, o bebê que recebe o leite materno. Quando o bebê apresenta algum tipo de alergia, o médico pediatra ele avalia, ele vai cuidar um pouquinho da dieta da mãe, que pode acontecer de passar para o leite, mas isso é muito bem investigado, né? É mais fácil o bebê vir a ter essa alergia com o uso da fórmula, né? Que é um leite processado do leite de vaca, então é um leite mais pesado, com teor de gordura maior, né? Tem mais a proteína aí do leite de vaca. Ele protege contra anemia, porque ele tem uma combinação única de absorver o ferro que tem ali,
né? Então, é tudo muito natural. Como eu já falei da questão renal, ele não vai ter uma sobrecarga renal, porque é tudo muito equilibrado, e o rinzinho dele vai se desenvolvendo de uma forma mais precisa, mais adequada. Uma coisa muito importante, né? Ele tem uma combinação única. A única vitamina que não tem dentro do leite materno é a vitamina D, por isso que o bebezinho ele precisa pegar sol. De resto ele tem tudo, então 88% dele é água e o restante, até completar os 100%, é toda essa combinação única e poderosa, né? De nutrientes, vitaminas, lipídios, anticorpos, enfim. Por isso que tem menos risco de desnutrição. Então, um bebezinho que recebe toda essa composição única, é muito difícil que ele venha ter uma desnutrição. E é muito difícil ter a contaminação também, como eu já falei, né? E como ele é 88% água, ele vai ser muito bem hidratado. Tanto é que quando eu digo para uma mãe assim, começa a olhar aí um sinal clássico de que realmente o bebê está sendo nutrido e hidratado. Através do quê? Através do xixi na fralda. Então, o bebezinho, né, que já tem ali mais de 7 dias, você observa que ele faz em 24 horas uma média de 6 vezes xixi por dia na fraldinha, é sinal de hidratação, é sinal que está fluindo aquele leitinho ali na boca dele, indo para o estômago dele, digerindo e acaba dando pezinho para ele, mantendo ele hidratado. É uma coisa que é muito bacana, e eu sempre falo para as mães, né? A gente trabalha com essa questão de orientar a mãe, que é um outro processo, na relação de oferecer os alimentos sólidos a partir de 6 meses, né? Outro tipo de alimentação, a água, a frutinha que o pediatra vai acompanhando ali, a nutricionista. O leite materno, ele traz consigo o sabor da comida. Então, o paladar do bebê é trabalhado. Então, ele tem muito esse conhecimento de diversidade de sabores. Então, pode facilitar a aceitação do alimento depois, que é um outro processo também de desenvolvimento orofacial. Ele tem que aprender a comer. Mas os estudos falam que os bebês aceitam melhor o alimento quando ele recebe o aleitamento materno, o leite materno da mãe, né? Outro estudo importante que fala é do desenvolvimento cognitivo e psicomotor, que é importante para esse desenvolvimento. O bebê está ali mamando, olha para a mãe, né? O afeto, desenvolvimento do cérebro também. Tem estudos que falam que o bebê ele pode ser mais inteligente se ele mamar só no peito, né? E a questão do afeto, assim, o que se fala, né? Que quanto mais carinho se dá para uma criança, menos risco de ser uma criança revoltada, violenta, insegura, essa criança vai ter. Mas isso não quer dizer que se essa mãe não conseguir dar mamar, essa criança vai ser menos amada. Ela pode pegar, assim, uma mamadeira, oferecer o leite ali que o pediatra indicou e oferecer olhando nos olhos, com carinho, com toque. Afinal de contas, né, o amor sempre se sobressai. Nós é que temos a responsabilidade, enquanto missão de pais, oferecer sempre o que é saudável e melhor para a saúde física e emocional dos nossos filhos, tanto a curto, médio e longo prazo, né? A gente tem que pensar lá na frente e oferecer o que é ideal. Quando a amamentação não dá, conversa-se com o pediatra e ele vai oferecer sim a fórmula que vai ser muito bem-vinda. A gente avalia esse processo do porquê esse bebê não está conseguindo ser amamentado, porque essa mãe não pode, né, não está conseguindo amamentar, ou se ela também, por algum motivo, não pode amamentar. Outro dia eu falo um pouquinho sobre isso. Existem algumas doenças, né, que o leite materno transmite, então não é permitido que uma mãe
dê mamar para outro bebê que não seja o seu, no seu peito, amamentando. A única forma de oferecer o leite de outra mãe para um bebê é o leite doado para um banco de leite, onde ele vai ser pasteurizado. Então, dessa forma é oferecido. Infelizmente, aqui no Brasil, nós não temos demanda para ofertar esse leite lá no banco de leite para as mães que não conseguem amamentar, somente para as mães que têm os bebezinhos internados em UTI neonatal. Por isso a gente tem uma campanha bem legal de doação de leite materno. Mas ainda deixa muito a desejar, ainda tem uma demanda bem baixa, né? A gente faz campanhas, consegue arrecadar e salva vidas de bebezinhos de UTI neonatal. E que sonho, né? Pô, a mãe que não consegue amamentar poder ir lá receber esse leitinho doado, mas não temos ainda essa possibilidade. E sem contar que eu falei ali no início que ele previne as doenças, né? Ele vai prevenir, né? Se ele tem toda essa combinação, ele tem mais de 700 bactérias dentro dele, ele tem anticorpo, então ele vai prevenir doenças como o câncer, né? Isso já é comprovado, depressão também, isso já é comprovado, diabetes também já é comprovado, porque ele traz mais saúde para esse bebê, ele tem uma combinação única ali de alimentos. Ele vai evitar também as doenças ali digestivas, as respiratórias, vai fortalecer os ossinhos, a musculatura, melhor desenvolver essa circulação. Para tudo ele é bom, ele é mágico. E além de ele ser tão benéfico assim para o bebê, ele também é benéfico para a saúde da mãe. Por que será que ele é benéfico para a saúde da mãe? Que vantagens a amamentação tem para essa nutriz? Que vantagem? Quando a mãe ganha o bebê, o que acontece? O útero dela tem que voltar, né? Para a altura ali pubiana, de onde era o estágio pré-gravídico dela. Então, ele tinha 7 centímetros, ele aumentou 60 vezes o tamanho dele para gerar um bebezinho ali no útero. Ele nasceu, esse útero fica na altura do umbigo e ele vai evoluindo, ele vai voltando. Esse é o normal. Então, quando a mãe amamenta, ela estimula a ocitocina. E quando está estimulando a ocitocina, está injetando leite na mama e está fazendo com que esse útero vá contraindo, evoluindo, voltando para o seu normal. Isso é bem bonito, né? Dizem que a mãe que amamenta também é prevenida de câncer de mama. Isso é muito bacana, né? Glândula que funciona é glândula que funciona. Óbvio que vai prevenir, né? Mas não sei o que digo, os estudos dizem, mas dá para se pensar. Outra coisa também é que a mãe tem um gasto de energia. Ela volta ao peso normal dela. Então, ela tem que sempre pensar que um bebezinho de 1 mês, por exemplo, ele mama em torno de 100, 120 ml, o estômago dele é tamanho de um ovinho. Então, digamos que esse bebê mame aí em torno de 1,5 litro, às 24 horas ou mais, às vezes, ela tem que ter essa reposição de líquido, então ela tem que tomar líquido para ele não pegar a reserva dela. E é como se ela estivesse também gastando energia. É quase que uma academia. Então, ela tem que se alimentar, ela tem que se manter nutrida e o peso dela volta ao normal. Óbvio, se ela tiver uma alimentação saudável, adequada, né? Uma coisa bem legal, assim, porque aumenta a autoestima, né? Tem que tomar cuidado um pouquinho em falar nisso, assim, porque amamentar não é fácil, né? É difícil, tem bebê que mama a cada 1 hora. Então, pensa assim, né? 6 meses da tua vida dedicada ao bebê, né? Nas tuas 24 horas, mamando a cada 1 hora, a cada 2 de madrugada. É uma dedicação, passa rápido, mas é uma dedicação. Então, não é aquele conto de fadas. A mãe se sente mais enfraquecida porque ela é uma mulher do século XXI, ela tem que trabalhar, às vezes ela tem outro bebê, ela tem que cuidar da casa, às vezes ela não tem a licença maternidade, ela tem que levar esse bebê junto. Nem sempre segue à risca, né, aquela alimentação, por isso que muitos bebês às vezes deixam de mamar nos 3 meses de idade, porque ela não se hidrata tanto, ela não cuida tanto da alimentação.
e o volume desse leite vai diminuindo. Então ela acaba perdendo peso. Por exemplo, uma mãe que vai para a academia, ela é acostumada a fazer academia, né? No primeiro mês é óbvio que ela não vai conseguir voltar, porque é adaptação, é uma rotina assim bem fechadinha, muita demanda. No segundo mês ela até pode ir, mas ela tem que cuidar, ela tem que se alimentar, né? Ela tem que se hidratar, sempre mais um pouco ainda. E o ideal é que ela dê sempre mamar antes e depois já para academia. Nunca vá para academia com uma mama muito cheia de leite, né? Vai intensificar a relação afetiva com o filho? Claro que vai intensificar a relação afetiva com o filho, não tem a menor dúvida, né? Se tiver o bebê mamando ali, não tem dor, não tem nenhum problema, não tem nenhuma dificuldade, essa relação se estabelece. E tem mãe que às vezes posterga isso, ela dá o mamar ali os 6 meses exclusivo, né? Eu como enfermeira, assim, minha opinião, né? A minha opinião é dar o mamar até 1 ano de idade, né? Principalmente a mulher do século XXI, porque em questões nutricionais, em questões de fazer bem para o bebê, a partir de 1 ano de idade o bebê ele pode até receber outro leite. É preconizado até 2 anos pelo Ministério da Saúde, então não vai fazer. Eu não daria mamar assim, né, por um período prolongado. Eu acho que cada fase é uma fase, sabe? Então, acho que o bebê acredito que o bebê deveria mamar até 1 ano, uma escolha da mãe até 2 anos. Dali para frente já tem alguma coisa a mais ali, sabe? Já tem um apego a mais, então essa criança já está grande, ela tem outras alternativas, o leite já não vai fazer tanta diferença assim. Acredito que já seria uma hora assim de a mãe e o bebê, né, cessarem essa fase da amamentação e ir para uma outra fase da vida, né? Então, às vezes isso já vai acontecendo quando ele recebe alimentação sólida. Tem bebê que o próprio bebê mesmo deixa de mamar, é uma escolha dele, a gente não tem o que fazer, né? Tem algumas mães que até 1 ano ainda ordenham, a gente trabalha isso com ela, mas não tem necessidade de ordenhar de 1 ano para frente, né? Ou até de dar mamar, às vezes tem mães que querem se preparar até para ter outro filho. Então, existem todo tipo de perfil e a gente está aí para orientar, ajudar e fazer com que ela seja assistida e consiga aí cumprir as expectativas dela. Previne depressão pós-parto também, né? Toda essa questão de vínculo afetivo, bons hormônios, segurança, tudo isso acaba melhorando o humor dessa mãe, deixando ela mais feliz, desencadeando hormônios de bem-estar, como ocitocina, serotonina, até a dopamina, um olharzinho da criança, quando ele começa a se comunicar, mas não que não vá fazer isso quando o bebê precisa de uma mamadeira, então a gente toma muito cuidado. E uma coisa muito importante, assim, que eu sempre falo para os pais, é a questão econômica, né? Então, o leite, ele já está pronto, ele não tem custo, o único custo é esse desgaste, essa dedicação que os pais têm que ter, o pai tem que ter junto com a mãe, porque às vezes não dá certo. E o bolso, né? Não precisa comprar o leite e ele está sempre prontinho e quentinho ali na hora. E ele já é esterilizadinho. E sem contar as vantagens que tem, assim, de ir menos a pronto-socorro, de ter que recorrer menos a tratamento de saúde, de ter que o governo também, né? O poder público investir em fórmulas, porque isso também sai caro para o município. Uma mãe que amamenta 6 meses exclusivo ali, que a empresa adere a esse sistema, é uma mãe que vai colocar esse bebezinho na escolinha ou com uma babá e vai ter bem menos chance de esse bebê ter que ficar doentinho, né? Então vale a pena aí também a licença maternidade de 6 meses para essa mãe dar esse leite, e isso tudo é uma economia. Então gostaria de deixar aqui minha opinião, né, em relação a esse leite, né, esse sangue branco, como diz o outro,
vivo, insubstituível, né? E levanto essa bandeira, assim, porque envolve a saúde a curto, médio e longo prazo. E conte sempre comigo, pode fazer perguntas aqui no canal, sempre que eu puder eu vou responder. Meu Instagram é o @amamentariaessencial, pode seguir lá também, tá? E é um prazer estar aqui com vocês, sempre finalizo assim, com Deus me vim, com Deus me vou.